Já estamos em direto, Conceição. Então vou-lhe só pedir, se puder então ir à minha página. À sua página. E já vai encontrar o vídeo disponível, porque é só partilhar o vídeo para dar indicação à sua comunidade que já estamos aqui à conversa às duas. A sua página. Sim. Está a abrir. Muito bem. Partilhar. E partilhar, que assim damos indicação que estamos aqui nós as duas à conversa e caso alguém queira colocar uma questão, assim é mais fácil. Bem. Eu creio que está... Que está partilhado. Está, creio que sim. Boa. Pronto. Ok. Excelente. Então vamos cá nós aqui. Boa, vamos a isto. Muito bem, olha. Em primeiro lugar, obrigada por ter aceito este meu convite. E isto realmente, como nós estávamos a falar em off hoje de manhã, estas crises trazem estas oportunidades e sem dúvida que não nos iríamos juntar virtualmente falando ou mesmo presencialmente sem esta questão, não é? Portanto, é estas oportunidades que realmente nós estamos a nos reinventar e a não deixar passar em branco esta possibilidade de falarmos e nesta minha rúbrica, a Isabel Convida, de falarmos neste caso, com convidados extraordinários e que são uma referência, que é o caso da Conceição. Portanto, obrigada por ter aceito aqui este meu convite. E eu começo por perguntar, porque vamos falar muito sobre o impacto que a comunicação e este aspecto muito ligado à cidadania. E é engraçado porque estava antes de entrarmos aqui à conversa, e eu depois também vou aqui partilhar, que estava aqui a ler uma notícia sobre o Grace, que acabou por ser reconhecido o plano adotado pelo Grace, de empresas responsáveis, em resposta à pandemia, e foi reconhecido pelo CSR Europe como uma boa prática. Mas já lá vamos falar sobre isso. Eu queria ouvir um pouco do seu percurso e da sua vasta experiência até aos dias de hoje. Oi, Isabel, muito obrigada. A minha primeira nota é mesmo de agradecimento por tudo isso que a Isabel referiu e pela oportunidade de estarmos aqui, porque de facto a cada dificuldade surge nova oportunidade. Nós temos em comum, ainda por cima, uma facilidade que nos veicula e que nos dinamiza esta oportunidade, que são as tecnologias. Portanto, as duas entravámos conhecimento na IBM, o mundo da tecnologia desde sempre, e eu acredito para sempre, e portanto, como diz Isabel, não fora a pandemia, não fora a quarentena, não fora a tecnologia, e se calhar não se tinham aberto novas janelas de oportunidade para este mundo fascinante do contacto pessoal, mais alargado, em tempos em que pessoalmente estamos mais privados uns dos outros. Que bom, que bom, que bom. A Isabel também se superar a si própria e encontrar novas formas de fazer pontos e de juntar pessoas, porque a vida é isso. A vida é feita de pontes entre pessoas, entre projetos, entre processos, que, unindo mãos, podem chegar mais longe e levar o mundo mais longe. O mundo é enorme, muito maior que nós e, portanto, ilimitado e, de facto, sublinhando, estas oportunidades são fabulosas. Já lá vamos ao Grace também, à CSR Europe, ou terminamos já esse capítulo, porque, de facto, o Grace
Isabel, e aqui num preâmbulo ou num parênteses da história que eu possa vir a contar-lhe, o Grace é parte importante da minha vida pessoal, da minha vida familiar, da minha vida profissional. Afinal, os 3 pilares que eu tento manter em equilíbrio e que recomendo a todos aqueles que comigo interagem nesta vida que eu faço questão que seja feliz e completa. Ora bem, tanto quanto é possível termos felicidade absoluta, não é? Mas faço questão de ter motivos para sorrir todos os dias e de acordar a gostar do que vejo ao espelho. Enfim, mais ruga, menos ruga, vou gostando do que vejo ao espelho. Ora bem, o Grace, desde muito cedo, teve muita preocupação de envolver as empresas, as suas pessoas, e foi assim que eu entrei no Grace, foi por via da IBM, portanto eu estive na fundação do Grace, e a IBM deu-me imensas pernas para andar nessa matéria, imensa margem de manobra, mas o Grace, construído em Portugal, é uma prática muito séria. É uma prática empresarial de responsabilidade social, acumulada de comunicação, muito séria. Tão séria que a CSR Europe, que já foi presidida pela IBM, mas que neste momento é presidida por outra empresa, nos valoriza e de que maneira o tipo de práticas que nós fizemos. Aliás, o Grace, aqui há tempos, teve o privilégio de ir até Malta, explicar como é que se constitui uma organização de responsabilidade social a nível corporativo, em que a competitividade rapidamente passa à cooperação, portanto, compete-se quando é para competir, coopera-se quando é para cooperar, sobretudo em prol de um mundo melhor. E o Grace, também nesta altura de quarentena, a tal das oportunidades, desenvolveu iniciativas fabulosas para os seus associados e com os seus associados e pelos seus associados, que foram de facto matéria de uma premiação especial da CSR Europe, que é só o braço armado da Comissão Europeia para a Responsabilidade Social. Portanto, já podemos voltar um bocadinho ao Grace, mas, sim senhora, associo-me ao Grace e sei que a Isabel se associa a mim e possivelmente a quem nos está a ouvir, numa nota de louvor, de felicitações ao Grace, por não deixar créditos por mãos alheias e fazer questão de levar por diante o trabalho de cidadania corporativa, cidadania empresarial, de sustentabilidade a que se propôs. Como é que eu comecei? Há 67 anos atrás. No dia 13 de outubro de 1952, nasci enquanto quarta filha de uma família de 5, mas um bocadinho com a síndrome de filha do meio. 2 raparigas mais velhas, 2 rapazes, eu entre os 2 rapazes, e, portanto, com elas mais velhas, elas não me davam confiança nenhuma, voto nenhum de maturidade, eles não me davam voto nenhum de capacidade de subir a árvores e jogar à bola, e, portanto, eu aprendi desde muito cedo a criar o meu filão de oportunidades entre um número impar de filhos. 2 para um lado, 2 para o outro, e, portanto, sobra um, naquele caso sobrava eu, e, portanto, aprendi a fazer má vida. Às vezes aprender para um lado, outras vezes aprender para o outro, portanto, também aí a desenvolver a capacidade negocial, digamos, mas a fazer o meu próprio percurso. Avancei, andei numa escola primária, andei num colégio de freiras em Torres Novas, até ao antigo 7º ano, vim para Lisboa, não foi fácil a adaptação, andei ali entre a Faculdade de Letras e as novas profissões, acabei por terminar o curso nas novas profissões e deixar a Faculdade de Letras pelo meio, porque não queria ser professora, mal eu sabia que vinha a gostar de ser professora, enfim, mas a verdade é que comecei a trabalhar, ainda a fazer a minha licenciatura na IBM. Comecei a trabalhar, foi na altura do 25 de Abril, as coisas no Ribatejo não foram fáceis e para a minha família foram um bocadinho mais difíceis e, portanto, eu acabei por me corresponsabilizar um bocadinho pela educação dos tais meus 2 irmãos. Estávamos os 3 num apartamento em Lisboa, ali em Algés,
Eu comecei a trabalhar, eles estavam um no ISE, hoje ISEG, outro em agronomia, e, portanto, os meus primeiros salários foram mesmo para manter a casa e para garantir bilhetes de comboio todos os fins de semana até aos Riachos. Correu bem, o que não mata torna-nos mais fortes. Entrei na IBM, na Barata Salgueiro, para a área técnica, a fazer muita asneira, a aprender imenso, a gostar imenso do que fazia e a crescer enquanto pessoa, enquanto profissional. Casei com um colega, depois de ter chegado à conclusão que o casamento que estava prestes a fazer não era o casamento da minha vida, e é com esse colega que eu partilho a minha vida há 43 anos para cá, e partilho também 2 filhas maravilhosas e 4 netos fabulosos. Na IBM, eu fiz evolução de carreira da base até ao topo. Portanto, eu comecei como administrativa, depois fiz um movimento muito inesperado, que foi aceitar um desafio de uma carreira administrativa para uma carreira de secretariado. Eu fui secretariar o diretor técnico, cresci, aprendi imenso, aprendi o que não imaginava poder aprender. Fiz muito o secretariado na ótica da assessoria, também ele sempre me disse não se arrepende de mudar, e eu nunca me arrependi de mudar, antes pelo contrário, sempre lhe agradeci o facto de ter mudado. A verdade é que, a determinada altura no tempo, ele saiu, deixou a presidência e a direção de topo da área, do Customer Engineer, na altura, e que depois, mais tarde, virou uma área de serviços, e eu passei à área de marketing. E aí passei a desenvolver rotinas aplicacionais, nem eu sabia que, não gostando de matemática, ia ter uma utilização tão grande da matemática, rotinas aplicacionais e depois vender para os clientes, para quem tinha desenvolvido um contrato de manutenção à medida. Foi uma experiência fabulosa e quando se vende, aprende-se a fazer qualquer coisa na vida. Eu tive o privilégio de vender para clientes do setor público e do governo e, portanto, também aí a questão de pagamentos diferentes, de cabimentações, enfim, aprendi imenso. Estava eu muito confortável com a minha rotinazinha, com os meus clientes, as minhas vendas, quando um dia o administrador de então, um francês, o Adrien Monet, visita, numa daquelas visitas aos colaboradores, diz: "Conceição, está satisfeita?" E eu digo: estou, já tive uma altura que tive alguma dificuldade em adaptar-me a uma rotina informática, eu não percebia nada daquilo, mas o que não mata dá mais força e tal. Mas está mesmo satisfeita? Estou. Então vai deixar de estar. Portanto, hoje penso 2 vezes quando respondo a quem me pergunta, claro, está satisfeita. Pronto, porque aconteceu o conflito do Golfo, aconteceu a necessidade de incrementar a área da comunicação, até porque a pessoa que estava a fazer comunicação era uma pessoa que não estava nos quadros e com a limitação da admissão de novas pessoas, havia que recorrer internamente a alguém que pudesse fazer o lugar. Arranjei ali algumas desculpas para não fazer, para não conseguir, não sabia falar bem inglês. Desculpa, não sabia falar com clientes, não sabia falar com os meios, com os jornalistas, tudo desculpas farrapadas. Estei na comunicação numa Semana Santa, ainda hoje tenho um bocadinho o espírito do sacrifício da Semana Santa no pelo, porque de facto não foi fácil, mas a verdade é que as provas de superação em relação a nós próprios acontecem. E, portanto, a dificuldade aguçou o engenho, é um ditado que eu uso. Aliás, eu socorro muito de ditados porque eu acho que o português é fabuloso em meter em 3 ou 4 palavras histórias de vida. Portanto, a dificuldade aguçou o engenho, eu comecei com comunicação interna, depois com meios de comunicação, media relations, depois a certa altura fui evoluindo, até que fiquei com a gestão absoluta de todas as áreas da comunicação, interna, media relations, externa, organização de eventos, marketing, publicidade, e correu bem. Tive aí o arrojo em determinada altura de me bater por um lugar. Eu acho que ou nós nos batemos por nós ou ninguém o faz, não é? Ou dificilmente, pronto. E quando me disseram, olha, há que eleger um novo topo para esta área da comunicação alargada, ou és tu ou é o, e eu disse, sou eu. Então, e porque não o,
que até tem mais anos de casa, tem talvez uma experiência maior em comunicação, e eu expliquei porque eu tenho condições para o gerir e ele não tem condições para me gerir a mim. E continuo convencida disso, presunção à parte, continuo convencida disso. Fiz toda a minha evolução de carreira a partir daí em comunicação, muito em Portugal, muito em contacto com as outras geografias da IBM pelo mundo espalhadas. E em determinada altura no tempo foi-me proposta a subida à administração. Também tive alguma dificuldade em gerir aquilo tudo, sobretudo na ótica da harmonia familiar, mas a verdade é que levei a consenso familiar, sabendo o que é que eu queria aceitar ou o que é que eu não queria. E pronto, e foi assim que eu continuei. E mais uma vez desenvolvi a carreira da base até ao topo na IBM, reformei-me há 10 anos. E eu costumo dizer que o meu primeiro dia de vida não ativa, dia 1 de abril, há 10 anos atrás, foi o meu primeiro dia de vida não ativa, porque nunca parei. Nunca parei e faço questão de não parar. Sim, sim, isso é a sua, do que eu tenho e sempre acompanhei o percurso da Conceição, é a sua imagem de marca, nunca para. E falando agora um pouco e dando o salto para esta área de economia social e muito ligada também ao impacto que a comunicação tem, né, nesta área, na sua opinião, que lugar é que a economia social ocupa atualmente e no nosso país? Como é que ela está? Isabel, vamos lá ver. Eu comecei na IBM a perceber que era uma área estratégica a ter que ser levada a par e passo com qualquer outra área estratégica da empresa. Pergunta-me, foi fácil? Não foi fácil. Porquê? Porque os programas de responsabilidade social, de sustentabilidade, muito ligados à economia social do terceiro setor, eram muito construídos na ótica ou do patrocínio, ou da filantropia, até da caridade, mas de forma razoavelmente descomprometida e desligada do compromisso redundante que nós tínhamos que ter enquanto colaboradores, enquanto empresa, enquanto parte importante do tecido empresarial, enquanto se quiser, epicentro do nosso ecossistema e todos os stakeholders com quem tínhamos que agir e, sobretudo, enquanto gestores de colaboradores integrados em comunidades que são tão mais felizes quanto mais produtivos eles forem, quanto mais sentirem que estão na melhor empresa para trabalhar. E, portanto, aos poucos e poucos, nós fomos capazes, um pouco em linha também, ou completamente empurrados pela IBM Corporation, e estimulados pela IBM Corporation, mas em linha também com a evolução que o tema foi tendo a nível europeu, a nível mundial. E, portanto, o tema dos donativos avulsos, inclusivamente, na maior parte dos casos, sem o rigor da medida de impacto, eu acho, das coisas francamente importantes, é o tema do Global Reporting Initiative e da medição de impacto daquilo que investimos, seja em termos de montante, seja em termos de competências e de conhecimento. E, portanto, se a evolução ao longo das últimas décadas foi muito grande, a cada ciclo de dificuldade, a evolução sente-se mais. E nós vimos agora, também no nosso país, neste quadro de quarentena, neste quadro de pandemia, o ciclo de boa vontade multiplicou-se. Percebemos que há pessoas com dificuldades que nós não podíamos imaginar. Pessoas sem trabalho, pessoas sem negócio, cabeleireiros, barbeiros, detentores de negócios próprios, advogados, pessoas
seus diversos níveis, que cada vez mais ocorrem, e é público, nós ouvimos isso da boca da Presidente do Banco Alimentar, de Isabel Joly, correm ao Banco Alimentar com dificuldades básicas de subsistência. Sim. E surge também toda uma miríade de oportunidades inimaginável. Eu convido todas as pessoas que estão nesta nossa conferência e que possam vir ouvir este vídeo a visitarem as páginas do Grace. As páginas do Grace são um caso provado de boas práticas de responsabilidade social em tempos de Covid-19 e são um caso provado de um excelente plano de comunicação a potenciar essas práticas. O que é que se faz? Como é que se envolveram os 171 empresas associadas? Como é que se envolveram 1 milhar de colaboradores em voluntariado? Como é que se levaram empresas, colaboradores, comunidades locais, estudantes que não tinham computadores, apoio em termos de partilha de conhecimento e de competências, a emergirem de tempos de crise? Portanto, Isabel, apelo a esta visita também com processo de aprendizagem para cada um de nós, eu diria que sim, este terceiro setor, o da economia social, o da solidariedade, o das práticas pensadas, redondo, a pensar no outro, dinamizaram-se neste tempo de dificuldades, um pouco em linha com a análise SWOT. Analisem-se as fraquezas, analisem-se as oportunidades, vejam-se onde é que estão os desafios e marche-se para a frente. E, portanto, eu acho que este setor social vai surgir fortalecido, dizer cada vez mais integrado no desenho das estratégias organizacionais que se pretendem bem-sucedidas, num pós-pandemia, num pós-quarentena, num pós-aprendizagem de lições de uma forma ilimitada. Sim, sim. Eu estava agora mesmo a partilhar o ecrã com essa indicação de mais de 100 associados empresariais que o Grace já tem, realmente, e isso é o caminho que está a ser dado, que está a ser pautado muito pelo esforço também das empresas. E na minha opinião, eu acho que já temos bons casos e casos de sucesso com relatórios de sustentabilidade completamente como referência. No caso da sua visão, Conceição, esta economia social é algo que veio para ficar, ainda tem muito espaço para evoluir, e quando se fala em pequenas estruturas, empresas que são mais que PMEs, e que não têm logo no seu ADN este contributo de responsabilidade social, como é que se consegue trazê-los e como é que se consegue trabalhar para que, de alguma forma, consigam compreender que este é um fator de diferenciação e um fator essencial para eles destacarem também enquanto empresa que trabalha para também a comunidade envolvente e para manter o colaborador de alguma forma envolvido não só com a empresa, mas também com toda a comunidade que o rodeia. Como é que vê esta realidade? Isabel, com a evolução que foi acontecendo,
a tal evolução que foi sem demérito nenhum para nenhuma destas áreas, porque há espaço para todos. Isto é um bocadinho como, e fazendo aqui o paralelo com a comunicação, é um bocadinho como os meios de comunicação. Há espaço para meios de comunicação escrita, para radiofónica, para televisão, para jornais, há espaço para tudo. E eu acho que eles vão para a web cada vez mais, para o digital, e eles vão coexistir e desenvolver-se em simultâneo, porque cada vez mais há espaço para tudo. E aqui nesta área também há espaço para a caridade, há espaço para a filantropia, há espaço para a responsabilidade social e há espaço para a economia. E, portanto, esta área, hoje em dia, é muito vista do ponto de vista do contributo para a economia. Eu, antes de vir para aqui, para este espaço de conversa consigo, tive a preocupação de ir buscar alguma informação, Isabel, sim, para poder, de alguma forma, fundamentar em números aquilo de que falamos. Não é por acaso que esta área se chama economia social. Cada vez mais cabe às empresas gerarem lucros que lhes permita investirem nestas matérias para as empresas serem mais atrativas, seja para clientes, seja para colaboradores, serem mais produtivas, gerarem mais lucros e alimentarem mais este círculo virtuoso. Da tal firmografia que foi trabalhada pela Dun & Bradstreet, isto são dados de 31 de dezembro de 2018, mas eu creio que eles são bastante representativos do salto que este tema deu, e o simples facto de terem sido trabalhados já é sintomático do que o tema é sério e consequente em termos do impacto na economia. E nós vimos que no universo, eu quando comecei o Grace, eu fui fundadora do Grace. E quando comecei o Grace, a IBM tinha mais, éramos 8 empresas. Depois, quando peguei no Grace, enquanto presidente, nós éramos 3 dezenas, talvez 4 dezenas. Depois aquilo caiu um bocado, a cada mudança de ciclo cai um bocado. E, Isabel, eu deixei o Grace com 100 empresas. E depois disso já passaram mais 2 presidências, a do Montepio, neste momento da Vieira de Almeida, e hoje em dia 171 empresas, não é brincadeira. Não, é uma responsabilidade também, uma responsabilidade acrescida, sim. O peso das 171 empresas no PIB e no PIF é obra, no PIB e no PCI é obra. E, portanto, mas deste estudo, desta firmografia trabalhada pela Dun & Bradstreet, no dia 31 de dezembro, o Grace tinha 146 empresas. As 146 empresas geravam um volume de negócio da ordem dos 18 mil milhões de euros, com 70 mil colaboradores nas 146 empresas. Com 82 empresas exportadoras e com valor de exportação da ordem dos 1.377 milhões de euros. É muito número, é demasiado sério para que não encaremos esta evolução sentida e o impacto que o terceiro setor tem a nível da economia local e global de forma muito séria. E, portanto, Isabel, não é só de grandes empresas que trata o Grace. Não são só as PMEs que têm que se sentir atraídas para o Grace. Nós temos empresas pequeníssimas, nós temos uma empresa com 2 pessoas, ou temos empresas com milhares e milhares de colaboradores. Como é que nós conseguimos atrair e como é que nós temos conseguido vindo a atrair? Este tipo de coisas é sempre matéria daquele fenómeno do primeiro estranha-se e depois entranha-se. Exatamente, sim. Cada vez mais conseguindo casos práticos de sucesso e da consequência do investimento das
empresas, nos seus colaboradores e no tecido associativo, são a matéria para que o ceticismo inicial passe a conquista e muito rapidamente passe à conclusão de que sim, verdadeiramente a integração no movimento associativo que trata em primeira análise dos colaboradores e em última análise dos colaboradores é um investimento sério a considerar. E se nós tivéssemos dúvidas, o Grace, a primeira preocupação que teve em tempos de pandemia foi ajudar as empresas a tratarem dos colaboradores, afinal o seu ativo mais precioso, Exato. e nesta fase, pós ao desconfinamento, a preocupação com que está é ajudar as empresas a reintegrarem os colaboradores, a evitarem, a conseguirem sair do tema do layoff, a não despedirem. Nós temos um associado, que é a Delta Cafés, que diz a bons pulmões, eu nunca despedi ninguém. É um excelente associado. Nós temos a Essilor, a Jerónimo Martins, a TAP é um bocadinho diferente e a TAP, de facto, tem tido um ciclo mais de picos em termos de mesmo neste momento saiu. Mas o tema do layoff e a forma como está a tentar integrar as pessoas todas sem ter que despedir ninguém, são casos práticos de sucesso. Portanto, Isabel, isto é um bocadinho como o princípio de quem lá foi ao Grace, não sai, e se tiver que sair por razões absolutas, sai altamente valorizado. Portanto, a evolução é brutal, o impacto na economia é brutal e as empresas, independentemente da sua dimensão, só têm que perceber que, tal e qual como fazem investimentos noutras áreas, têm que fazer nesta área sob o risco de perderem o barco da competitividade. Sim. Mais ou menos isto. Não, tudo. Sim, já esta pool de 170 empresas, desde, como a Conceição referiu, desde a empresa que tem 2 colaboradores até uma Delta Cafés, há aqui um portfólio enorme e que é o reflexo de um setor de economia social que está bastante vivo e cada vez mais a dar aqui, a ganhar uma relevância muito grande e estratégica e estar no lugar onde ele deve estar. Falando agora, não das empresas, mas das gerações. Estamos e muitos estudos indicam que, por exemplo, a geração Millennium é uma das gerações que é muito ativa, que trabalha pela experiência e pelo que a empresa tem para oferecer, também tem para oferecer e como é que ela se posiciona também no seu ambiente, por assim dizer. Saiu um estudo sobre a reputação dos CEOs e um dos primeiros indicadores é realmente esta parte que não só da imagem da empresa, mas também da empresa ser ativa e ir ao encontro destas novas gerações. O que é que tem a dizer sobre este novo posicionamento e como é que vê esta nova geração, se ela está mais ou menos envolvida e se está mais envolvida de uma forma mais genuína, por assim dizer? Isabel, vamos lá primeiro à razão e depois à emoção, a propósito da genuinidade ou não. O tema do envolvimento enquanto cidadão na componente social e emocional das empresas é irrefutável. Nós em Portugal estamos não raras vezes atrás do pelotão, mas também podemos estar nos primeiros lugares do pelotão e veja-se agora o que aconteceu com o Grace e as suas empresas e a CSR Europe. Mas o que é que eu diria?
aquilo que eu comecei a fazer na IBM, e repito que muito por ter que levar a exercício e querer levar a exercício tantas das práticas que eu via levadas que eu via implementadas na América. Por exemplo, eu lembro-me que em determinada altura de tempo, tipo uma destas reuniões com responsáveis de comunicação, de marketing, de cidadania, na casa-mãe, nos Estados Unidos, em Armonk, e que falávamos sobre a responsabilidade individual de cada pessoa, independentemente de ser colaborador ou não de uma organização. E o caso que eles perguntavam a cada país, a cada colaborador de cada país era, olha lá, no teu país, quem é que trata da limpeza da rua, do ajardinamento comum ao prédio ou ao condomínio? E eu e a maior parte dos europeus dizia eles é a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal, sempre eles. E, de facto, isso acabou por constituir uma medida da cultura de responsabilidade social que, evidente em cada um, acaba por ter impacto depois no coletivo empresarial. O propósito daquele grupo de então para cá foi nós aprendermos a conjugar a responsabilidade deste tipo de trabalho comunitário na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Sim, eu limpo as beatas que estão... Aliás, não deve haver beatas, portanto, não ponho beatas no chão. Mas se há, sou eu a limpar as beatas que aparecem na porta da minha casa. Sou eu a limpar o jardim. Sou eu a apanhar o papel que inusitadamente foi para o chão. Sou eu a garantir a preocupação do bem-estar do outro que vive ao lado de mim para que o outro também me respeite a mim. E, portanto, nós fomos bebendo dos outros países isso. Simultaneamente, nós começámos na IBM e veio também desses encontros uma coisa que se chamou Multi-Generational Movement. O que era? A necessidade de integração de experiências e práticas das pessoas de uma faixa etária mais avançada com as práticas de uma faixa etária saída dos bancos de escola, onde estas matérias são ensinadas como parte importante da licenciatura, ou do mestrado, ou do doutoramento. Eu creio que a história dos primeiros mestrados e doutoramentos nesta área, licenciaturas também, foi do ISCTE, foi nas escolas de negócios, obviamente, não é? Foi no ISCTE, foi no ISEG, foi na Universidade Nova, e aconteceu aqui um casamento muito giro, muito consequente, muito conducente a uma genuinidade cultural que é formada. Exatamente. Se não formatarem determinado tipo de princípios, eu se calhar genuinamente não consigo ter... Eu acho que sou, Isabel, genuinamente uma cidadã com o sentido do outro. Mas eu aprendi isto do meu pai. Portanto, eu aprendi de uma forma ou outra em casa e até quase que no ventre da minha mãe e seguramente no processo de concepção com que surgi no mundo, eu aprendi a ser solidária, consequente e ser parte importante da solução e não do problema. Portanto, a genuinidade ensina-se. E começou a ensinar-se porque, se calhar, a geração mais velha sentiu déficit, que teve necessidade de aplicar em processos científicos, letivos, académicos mais consequentes, transmitiu-os para as camadas mais jovens, é nos bancos de escola que tudo se aprende, é em casa sim, mas é nos bancos de escola, transmitiu para as gerações mais jovens que levaram exercício. A minha filha mais nova, a Rita,
trabalhou 4 anos em Londres. Portanto, foi daqui, já estava numa empresa que, de uma forma ou outra, já tinha aqui umas boas práticas de responsabilidade social e foi para Londres. E das primeiras coisas que ela teve que fazer na Salesforce em Londres foi: oh Rita, diz lá qual é o charity onde tu vais trabalhar. Portanto, ela tinha dito: oh mãe, qual é o charity onde eu vou trabalhar? Oh Rita, porque eu posso trabalhar ou em Londres ou em Portugal, eu posso trabalhar onde quiser. Agora, a eles não lhes passava pela cabeça, num processo de recrutamento do mercado de trabalho, que qualquer colaborador não tivesse que fazer parte importante do banco de horas em prol das comunidades. E a BME disse uma extraordinária lição. Eu dei horas de voluntariado a N organizações e ainda hoje, com 10 anos de reforma, eu continuo a converter horas de voluntariado. A IBM continua a converter horas de voluntariado meu, que dá em meu nome a organizações do terceiro setor. Este ano foi tudo parar a ser dar mais terapeutas sem fronteiras, onde eu conhecimento, competências de gestão, de forma a transportarmos know-how para Cabo Verde. E, portanto, há todo um plano de incentivos, as emocionais e as racionais. As racionais são estas que eu lhe falei, de facto, das estratégias das organizações que desenvolvem todo um conjunto de metodologias que ajudam a fixar pessoas pelo lado da razoabilidade e do impacto nas comunidades. As emocionais são muito... Eu não encontro empresa que valorize tanto o trabalho que eu quero desenvolver com o outro quanto a minha. Não só valoriza, como incentiva, como dá dinheiro às organizações onde eu faço voluntariado para elas continuarem a desenvolver e me levarem a mim a superar-me no sentido de dar cada vez mais e de ser cada vez mais também. E, portanto, eu acho que há um espaço enorme e Isabel, quando eu entrei no Grace, quando eu comecei no Grace, eu dizia: vou ser feliz no dia em que o Grace deixar de ter razão para existir. Hoje em dia não tenho nada dessa opinião. Hoje em dia eu digo: eu vou ser feliz se eu conseguir morrer a sentir que o Grace continua a ter espaço para crescer na ótica da autoinovação, da autocriatividade e da reinvenção que o leve a contribuir cada vez mais para a sustentabilidade e para o desenvolvimento de um mundo melhor. A 2030 assente nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas seguramente com continuidade a partir daí. Portanto, há muito espaço para crescer, independentemente da geração em que se está, sim. Sim. Falando agora da sua vertente académica, porque a Conceição é também formadora da MBA em Comunicação, Marketing e Cidadania, e realmente tem presente e está muito ativamente com estes jovens. Que sensibilidade e porque são os próximos líderes, portanto, são aqui os nossos próximos líderes, toda esta nova geração. O que é que eles, e na sua opinião, qual é a sensibilidade deles e o que é que eles vão aqui acrescentar nesta área de economia social? Isabel, as minhas aulas não são para jovens, tão jovens assim. Portanto, o MBA, cada vez mais, por exemplo, eu neste MBA... Jovens da faixa dos 30, dos 30 anos, não é? Eu tenho o meu aluno mais maduro, agora neste MBA da UAL, tem 40 e tal anos, tem 50. 50 é avô. É avô, às vezes então muitos deles já são, então já são ou seja, muitos deles já ocupam lugares de destaque nas empresas, portanto... É verdade, é verdade. Ok, então... Eu vou agora para o mês que vem, no dia 8, para o Funchal, para a escola da APEL,
E tenho, por exemplo, um aluno que é quadro de topo daquela empresa do Pestana, e outro, já lhe digo. Disparate, já lhe digo. Então aí vou reformular a minha pergunta, ou seja, a estratégia... Mas também é para gente muito jovem, Isabel. Portanto, se calhar, estes MBAs acabam por ser confirmar um bocadinho o paradigma de que em todas as gerações há espaço para crescer e para as pessoas se superarem. O que é que eu noto em muitos deles quando se fala de sustentabilidade, de responsabilidade social, de cidadania empresarial? Mas isso é assim? Mas isso é tão consequente? Mas isso é de facto importante. E depois, à medida que se lhes vai falando e que eles vão estudando, porque no fundo os MBAs são muito feitos de casos de estudo, não é? E de investigação científica que eles fazem, eles começam a perceber que sim, eles podem ser parte importante do processo de transformação a que o mundo está a assistir. E sentem-se muito tentados, por via de dúvidas, a serem protagonistas do desenho de todo um plano que lhes permita contribuírem para o sucesso das suas organizações com recurso a práticas que, afinal, são muito práticas de senso comum, são muito práticas de condição humana, são muito práticas de gestão by the book. E, portanto, cada vez mais eu noto uma maior apetência para estes temas, mas não indo necessariamente aos bancos de escola, e de facto ir aos bancos de escola e eu conseguir metamorfoses neste tipo de pessoas, neste tipo de responsáveis, neste tipo de profissionais, eu diria que paga todo o tempo que eu dedique a esta causa. Mas eu tenho uma família enorme e no âmbito desta minha família muito grande, eu tenho bebés com meses e eu tenho sobrinhos e filhas que são gestores de empresas. E quando o tema se discute em família, eles dizem, mãe, tia, não há como deixar de cumprir, sob o risco de estarmos a dar um tiro no nosso próprio pé. E, portanto, alguns aprenderam nos bancos de escola, outros não. Alguns foram sensibilizados pelas empresas, outros não. Alguns aprenderam em MBAs, outros não. Mas, portanto, o mundo cada vez mais encaminha-nos, infelizmente há cada vez mais organizações de Nações Unidas e há cada vez mais casos de... A comunicação aí tem um papel muito grande, porque ao abrir as fronteiras e ao facilitar o digital, dá-nos acesso também à necessidade de sermos mais interventores nestas matérias. E, portanto, Isabel, seja nas empresas, seja nos bancos de escola, seja em família, seja eu, cidadã comum, isto não pode regredir. Isto nunca vai regredir. Porquê? Porque faz parte do conhecimento. Sim. Faz parte do conhecimento, faz parte da evolução. Há muito trabalho a fazer aqui ao lado de casa, há muito trabalho a fazer aqui ao lado do país, há muito trabalho a fazer aqui ao lado do continente e há muito trabalho a fazer à escala planetária. Se dúvidas houver, vamos ao Vietnã, vamos a Moçambique, vamos a Cabo Verde e começamos a perceber que, se calhar, temos que reformular o nosso modelo de férias, temos que reformular o nosso modelo de viver em função do outro e temos que pensar que sim, nós, primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, podemos fazer a diferença aqui em casa, lá fora ou noutro país. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, Conceição. Vou só aqui ao fórum, também aqui abordar
uma afirmação, não é bem uma questão, mas é uma afirmação da Neuza Almeida. A Neuza, eu recordo-me porque quando entrei na IBM, a Neuza estava na sua equipa. Se não Comunicação, estava claro. na comunicação, lembro perfeitamente, e é engraçado que a Neuza tem estado aqui a acompanhar a nossa conversa e ela afirma, e muito bem, sobre aquilo que nós estamos aqui a falar. Estamos a falar de uma questão generalizada, que as pessoas começam a perceber que todos têm um papel ativo. E realmente é isso mesmo, e ainda mais hoje, os tempos que estamos a viver e que vamos viver, esse papel ativo ele tem que se manter e tem que avançar e não regredir, como bem a Conceição estava a falar. E eu gostava agora, nesta reta final, também de falar sobre esse ponto que mencionou, a utilização das férias, porque sei que a Conceição e há muitos anos que utiliza e muito bem as suas férias para fazer também estas missões de cooperação, quer seja no Vietnã, quer seja em Moçambique, em Cabo Verde. Fala-me um pouco sobre estas missões. Muito bem. Isabel, para já deixa-me dar aqui uma notinha à Neuza, porque a Neuza, eu tive o privilégio na IBM de poder ter desenvolvido um programa de estágios muito na ótica da responsabilidade social. Sim. Claro que estagiário recebia. Sim. Recebia salário. Eu recordo-me. E eu investia nas pessoas, e as pessoas investiam em mim. E, portanto, estagiário ou colaborador que não saísse dali mais rico, mais crescido, mais valorizado, era motivo, ou seria motivo, para eu pintar a minha cara de preto, e acho que nunca a tive pintada de preto. E a Neuza foi das pessoas que fez uma evolução surpreendente na comunicação e que me ajudou de uma forma muito séria, muito consequente, a dar expressão ao trabalho da IBM em matéria de responsabilidade social. Olha, só aqui um parênteses, Conceição, não se esqueça do que vai dizer, porque tenho aqui já a Mónica Bosch a dizer, eu também. E a Mónica Bosch também. Portanto, está a ver. E, de facto, depois nós criamos aqui quase laços de sangue, laços de compromisso, e eu diria que tenho em todas estas Neuzas, em todas estas Mónicas e em todas estes cerca de 100 jovens que me passaram pelas mãos, eu sinto muito em relação a eles aqui um bocadinho a conivência de sangue, o selo de sangue, e eles são um bocadinho todos a minha família de coração, e eles sabem que sim, eles sabem que eu não digo isto da boca para fora, é sentido. E, portanto, o que não se cresce, Isabel, a aprender das Mónicas, das Neuzas, e a ensinar às Mónicas e às Neuzas, e a fazer aqui aquilo que eu digo, ganha a Neuza e a Mónica, ganha a Conceição, ganha a IBM e ganha a comunidade toda. E, portanto, só este preâmbulo para dizer que, de facto, são processos fascinantes, de metamorfoses fascinantes, fabulosos. Ora bem, a minha primeira experiência de voluntariado internacional à séria foi ainda na IBM. A IBM deu uma oportunidade de fazer o voluntariado no Vietnã, porque na altura criou um programa que era o One Demand Community, era o IBM Service Corps. Corporação desenvolve lá serviço que aprendeste na IBM para ires contribuir para a evolução de países com economia subdesenvolvida ou emergente. Eu estava com 57 anos, portanto não era miúda nenhuma, era muito jovem, mas miúda nenhuma. Tinha todo um capital de aprendizagem, de desenvolvimento de conhecimento e de competências na IBM, quer ao nível da execução, quer ao nível da gestão, e candidatei-me. Mas candidatei-me um bocadinho na perspectiva de que aquilo era para os millennials, que aquilo era para os mais jovens. E a certa altura, ao fim de 6 meses, aquilo era uma candidatura muito forte, avaliada por um júri internacional de pessoas de vários países, e a certa altura, ao fim de 6 meses, não me davam resposta e eu perguntei à Corporation, digam-me qualquer coisa. Sim, sopas, mas digam-me, por amor de Deus, para eu não estar aqui neste impasse. E a Corporation disse, não, claro, tu tens um bom perfil,
cumpres aquele critério de ser um dos melhores de 2.500 quadros em todo o mundo, tens tido avaliação e desempenho 5, que era a melhor avaliação de desempenho ao longo dos últimos 5 anos, portanto, podes candidatar-te. Até porque, em termos do que nós percebemos de ti, de atitude pessoal, perante a vida, tu conferes com os pressupostos que nós requeremos. Mas perguntaram-me, eu já disse isto várias vezes, publicamente, mas repito, perguntaram-me, diz lá para que país é que é, para que país é que queres ir? E eu, olhando para a lista dos países, digo, Brasil, mas tu não és portuguesa, tu não falas português. Um dos requisitos que tu cumpriste não era o de que gostavas de trabalhar fora da zona de conforto. Mulher, escolhe lá outro país. Mas na altura, a hipótese era ou Roménia, ou Filipinas, ou Vietnã, e eu, de repente, sem saber porquê Vietnã. Pronto, lá fui, um processo de formação muito sério. Este tipo de coisas não é para brincar em serviço. Voluntariado é para fazer bem feito, com muito profissionalismo, e não pondo em causa, nem nos pondo em causa a nós próprios, nem pondo em causa as organizações que corporizamos ou o voluntariado enquanto grande princípio ou os sítios onde vamos aplicar toda a nossa empenho, capacidade e boa vontade. E, portanto, fizemos muita formação, éramos uma equipa de 7 pessoas, que foi no Vietnã 7, portanto, antes de nós tínhamos ido 6 equipas e depois nós fomos mais, e ao longo de 6 meses, entre formação a montante, entre trabalho no terreno e feedback depois à Harvard Business School, que trata o caso deste tipo de voluntariado, há lá a economia social, há lá terceiro setor e há lá impacto no sucesso das organizações, eu tive das experiências mais gratificantes na minha vida. Mudou-me a vida. O Vietnã mudou-me a vida. Passado um ano eu estava a sair da IBM, eu pedi para sair por razões de ordem pessoal, a morte do irmão, enfim, o querer acompanhar o marido, o sentir que podia dar mais nas comunidades e abrir portas também a outras pessoas que dessem mais na empresa. A IBM começou por me dizer, nós precisamos de ti, e eu percebo que precisasse, até porque eu era a única mulher no Conselho de Administração e, portanto, até por uma questão, de cotas. De cotas, sim. Eu era necessária lá, a minha opinião era bastante bem tida, e o que é que eu disse? E bem, por outro lado, acho que não se convenceu que eu ia sair para ir fazer voluntariado, acho que convenceu-se que eu ia para a concorrência. Bem, dito isto, durou um ano, pacote para trás, pacote para a frente, durou um ano, e eu comprometi-me com a IBM a aplicar o know-how que trazia de lá. E que também desenvolvi muito no Vietnã, muito a desenvolver planos de marketing, de comunicação, de recuperação de negócio, de negociação, em empresas de desenvolvimento de peixes para exportação para o país, para outros continentes. E saí, e a IBM não deu o seu tempo, não deu o seu investimento em mim por mal emprego, e eu muito menos, porque foi com base nesta IBM que eu hoje continuo a defender com toda a força de que sou capaz e com toda a convicção que é a melhor empresa para se trabalhar, que eu continuei o trabalho que me comprometi ao sair de lá. Essa foi uma experiência. E depois isto é tudo um capital de experiências. Claro. Moçambique, o que foi? Moçambique foi um voluntariado diferente. Moçambique é um fundraising que permite levar dinheiro para lá, para permitir que os nativos possam fazer tijolos, montar uma escola com 3 salas, onde há 250 meninos que uns na fila assim, outros na fila assim, outros na fila assim, têm aulas, a troco das aulas diárias, as aulas têm a troco de uma refeição diária, e onde se pode levar esperança de vida. Construímos a escola com uma sala de professores e com latrinas, no meio do nada,
a 60 quilómetros de Nampula, que podem demorar 3 horas, ou 5 horas, ou 7 horas a fazer, independentemente de estar sol ou de estar chuva, mas onde o conhecimento pode fazer a diferença na esperança de vida das pessoas, até porque vimos de lá com a responsabilidade, viemos de lá com a responsabilidade de desenvolver um plano de apadrinhamento de crianças. E, ó Isabel, com 100 euros por mês, ou com 100 euros por ano, ou com 150 euros por ano, independentemente das faixas etárias, pode-se contribuir para os estudos de uma daquelas crianças durante um ano. Claro que eu sou madrinha de uma criança mais pequenina, o Fernando, meu marido, é padrinho de outra criança, e de facto sentirmos que, sim, egoisticamente, que somos um bocadinho melhores pessoas e que podemos contribuir para o bem-estar dos outros, leva-me o céu, o ego às nuvens, sim, e levam-me a sentir que se eu construir uma varanda no céu a pensar naqueles meninos, eu consigo que a varanda não caia. Portanto, isto levado um bocadinho ao exagero. Pronto. Moçambique continua sempre, estas coisas é um crescendo, portanto, neste momento já estamos a juntar mais dinheiro para fazer mais salas de aula, desta vez em Nampula, e surge no In-Between Cabo Verde. Houve uma altura que eu, na net, no Facebook, vi uma associação de voluntariado, Projeto Vive Cabo Verde, que depois evoluiu para ser mais Terapeutas Sem Fronteiras. É uma associação também que começou com 2 pessoas, que hoje em dia vai com uma estrutura organizacional muito bem feita, com trabalhos pro bono por parte de associados, de advogados. Estas coisas, mais uma vez, ou se fazem bem feitas ou não se fazem. Continuamos a crescer, fazemos todos os anos 4 missões em Cabo Verde, uma delas é uma pré-missão em que eu vou invariavelmente para definir novas parcerias, perceber onde é que temos que fazer terreno, como é que temos que evoluir. Este ano, por razões óbvias, não pudemos ir e optámos por fazer crescer a associação. Portanto, estamos a otimizá-la em termos de processos, em termos de fundraising também, a ser mais, dar mais. É uma associação em que os voluntários, é pedido aos voluntários que façam o esforço de participação e são eles que pagam a viagem. Nós depois lá, com parcerias locais, tentamos conseguir o alojamento e a alimentação, mas a viagem inicial é de uma forma geral paga pelos voluntários. E, portanto, se conseguirmos crescer a ponto de podermos diminuir este esforço de voluntariado, conseguimos ir otimizando. Já estamos em parceria com a Unidade de Neuropediatria do Hospital de Espanha, que todos os anos faz uma missão de cooperação entre ministérios, e nós temos fisioterapeutas, terapeutas de fala, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, gestores, informáticos, que em grupos de missão de 10, 12 pessoas, todos os anos vão capacitar. E é o que nós queremos, é capacitar. Capacitar, ensinar, no sentido de podermos vir de lá e no dia a seguir aqueles profissionais que ensinamos a intervirem no terreno possam voar sozinhos e terem sucesso. E não sei, e se calhar qualquer dia vou para a Jordânia ou para São Tomé e Príncipe ou para não sei o quê, eu ainda só tenho 67 anos, portanto tenho muito espaço para crescer e muito que fazer. Mas, ó Isabel, mas isto tudo, e só porque me disse há bocado que vamos terminar, e de facto já são 24, eu diria que a nossa atitude de voluntariado, a nossa atitude de boa cidadania, a forma como comunicamos tudo isto, porque é preciso comunicar. Aqui não se pode ter pudismo, porque a boa comunicação, bem feita, com rigor, muito atenta em números, em dados científicos e consequentes, podem levar outros que estão mais paradinhos a desinstalarem-se. E sim, a tentarem seguir também este ciclo do querer fazer na primeira pessoa do plural ou do singular. Mas, uma vez mais, Isabel, e não querendo de modo nenhum
acharem que eu acho que sou a melhor a fazer as coisas. Eu, por acaso, acho que faço as coisas bem feitas, modéstia à parte. E, sobretudo, tento fazê-las com profissionalismo. Mas eu diria que isto não começa na empresa, isto começa, às vezes, no prédio onde nós nascemos, onde nós vivemos. Sim. A dona Tininha vive no quarto andar que não pode subir as compras, ou que agora foi para o hospital e precisa de alguém que lhe tire os caixotes de lixo que normalmente tirava. Ainda bem que a dona Tininha tem a vontade de me pedir a mim para tirar os caixotes de lixo. E eu tiro com todo o orgulho e com toda a satisfação. Agora, eu costumo fazer a minha árvore de Natal, eu não a faço dentro de casa. Eu faço a minha árvore de Natal à entrada de casa e, portanto, todos os anos cada um depois acaba por pôr lá um contributozinho e há de haver o ano em que eu consiga que a árvore de Natal do prédio, que são 3 andares e é pouca gente, seja um contributo de cada um, com uma lata de feijão, uma lata de grão, não sei, para podermos dar a uma instituição. Mas este ano, na Páscoa, eu gosto da vizinhança. Eu gosto de fazer arroz doce e levar aos vizinhos de cima. Enfim, o de os mimar nos dias dos anos e tal. E então, este ano, na Páscoa, eu vou partilhar aqui, não se riam de mim, por amor de Deus. Eu fiz aqui um desenho com imagens que tirei da NAT, espero não ter tirado direitos a ninguém, e então distribuí. Eu tenho uma amiga que é administradora da Renova. E então, num gesto de simpatia, este ano, qual foi o grande início de dificuldade na nossa quarentena, nesta pandemia? É verdade. O papel higiênico foi assim uma coisa inexplicável. E então, a minha amiga Fátima Brazão Pires, a Tita, que eu conheço desde miúda, mandou-me entregar cá em casa caixotes de papel higiênico. Portanto, eu não podia ficar com aquilo só para mim. Portanto, decidi partilhar com as minhas filhas e com os vizinhos do prédio. E então, na Páscoa, este ano decidi não dar amêndoas, até porque eu não podia ir comprá-las à rua. E, portanto, fiz aqui uma listinha cheia de coelhinhos de Páscoa e tal, e fiz uns versos. Rua Coelho da Rocha de 73, que é onde eu moro. Aos nossos queridos vizinhos, em tempo de isolamento, desejamos uma boa Páscoa, liberdade a breve tempo. Amêndoas ou chocolate, ovos, coelhos ou folar, é tradição nesta quadra e o que é hábito de trocar. Como não saímos de casa, mas gostamos de oferecer, demos voltas à cabeça sem nos deixar esmorecer. Dar do que temos recebido, sem dolar, arredar pé, pareceu-nos a solução, acreditando ser útil até. Assim, aqui deixamos umas coisas de papel, que em dias de quarentena fazem furor a granel. Recebam o nosso mimo, que vos damos do coração, querendo o vosso bem, o Fernando e a Conceição. Ora bem, isto foi o que eu aprendi do meu pai. O que eu aprendi do meu pai, a propósito da genuinidade, um ser solidário somos ou fazemos-nos, somos e fazemos-nos, e se calhar não vale a pena nós pensarmos em fazer muito fora de portas, se não conseguirmos começar por fazer primeiro dentro de portas. E é um bocadinho a lição que eu dou aqui. Isto era coisa que não passava à cabeça partilhar convosco, a não ser numa circunstância em que a Isabel me diz: vamos lá associar responsabilidade social à comunicação. E então aí comuniquemos. E então aí saibamos que, às vezes, com pequeninos gestos, nós podemos fazer grandes diferenças e dar ideias a outros que até então estavam paradinhos. E é um bocadinho que eu gostava, Isabel, de tirar desta sua grande iniciativa e desta sua capacidade de se desinstalar também. Isabel foi para mim na IBM um exemplo de obstinação. Isabel foi para mim um exemplo na IBM a par e passo com a Neuza e com a Mónica e com aquelas pessoas todas com quem eu tive o privilégio de crescer. Mas lembro-me de si nos primeiros tempos, que foi tão lançada a desafios tão grandes e à construção, à edificação de processos tão gigantescos, às vezes sem ferramentas, que Isabel, ainda bem que capitalizou em tudo isso, continua a capitalizar e continua a dar o melhor de si e a trazer para os meios digitais, com recurso à tecnologia e em tempos difíceis, possibilidades de encontro de novas oportunidades com base
na análise das dificuldades que nos podem acosar o engenho. Não desista e não deixe que ninguém desista quando decide depender. Obrigada. É um dos meus objetivos, quem me rodeia e quem também tem projetos, sejam eles em que área for, é muito essa a diferença que eu gostaria também de deixar quer seja em jovens, quer seja em menos jovens, mas é isso, é não deixar de acreditar e por mais difícil que seja, continuarem sempre a seguir o seu sonho. E de facto é isso, estes novos tempos teríamos mesmo que nos reinventar e que nos reajustar. E de facto as suas palavras deixaram-me aqui um pouco emocionada, sem dúvida. Quero muito agradecer por esta conversa. Deixe-me aqui também assinalar que não foi só a Neuza e a Mónica que também deixaram aqui umas palavras, foi também a Paula Silvestre. Paula, que saudades eu tenho de si! Que Paula! A Paula está aqui desde o início, não sei se a Paula continua aqui connosco, mas realmente a Paula... Paula é minha gêmea, 13 de outubro. Olha, sim senhora. Com anitos de diferença, ora bem. E a Mónica diz aqui, Isabel e Conceição, obrigada por este tão bom final de dia. E a Neuza há pouco também dizia, saí da IBM milionária de coração cheio. Portanto, eu acho que é isto mesmo, é fazer este impacto e criar esta diferença na vida das pessoas. Olha, a Paula diz que estou. Portanto, a Paula ainda aqui... Ainda bem, Paula, que ainda aí está. E ouviu esta conversa maravilhosa que eu tive com a Conceição. E, de facto, é isso. É começarmos no nosso prédio. Para depois, realmente, irmos para estes voos maiores que implicam isso mesmo, uma postura, uma negociação, uma vontade de fazer parcerias em qualquer sítio, seja cá em Portugal, seja no Vietnã, no Moçambique e Cabo Verde, que realmente todos esses projetos são muito, muito, muito válidos e são muito precisos mesmo, e espero que este tempo ainda aguce mais este engenho solidário que tanto nos caracteriza. Portanto, obrigada, Conceição, foi um gosto mesmo tê-la aqui comigo. Diga. O meu desafio agora é assim, mentalmente, nós nesta fase do confinamento e do distanciamento social, fomos obrigados a exercitar aqui também a nossa capacidade de imaginação. Portanto, mentalmente, quem nos está a ouvir, é momento para pegar numa cerveja, nos amendoins, ou nos cajuzinhos, ou nos termossos, ou nos caracóis, irmos ali beber um bocadinho para nos energizarmos e para amanhã começarmos a intervir no nosso prédio. Olha, com as pessoas de idade que estão traumatizzadas nesta quarentena, ou com os outros, junto de quem nós podemos fazer a diferença, ou também deixar-nos ajudar. Portanto, mentalmente vamos lá à cerveja, vamos lá ao termoço, ao caracol, ou seja o que for, e vamos continuar aqui a considerar que sim, nós podemos fazer a diferença. Vamos a isso? É que esta conversa tem essa continuidade, que é que se pretende aqui, e deixar aqui também o apontamento do João Coutinho. João Coutinho diz-nos... O João Coutinho, fantástico, João, fantástico. O João é assim, o João é o responsável por uma das melhores viagens que eu fiz na vida, a Goa. Julga que nós fomos para Goa sem trabalho de casa feito, mandado pelo João, andámos a recolher livros de crianças e de adultos para deixarmos lá, fomos com as malas cheias de livros, é verdade. Uma viagem é uma excelente oportunidade para uma boa prática de responsabilidade social e de boa cidadania e de boa atitude individual ou coletiva. João, muito obrigada.
E o João diz: a energia com que aqui estou é como se estivesse a começar o dia. Que energia, que exemplo, parabéns. Portanto, é sem dúvida como se fosse agora 9 da manhã e começássemos. Obrigada, João, por esse tão bom feedback. E é isso mesmo, é que esta conversa não termina agora às 8h20, mas que ela tenha esse continuar, seja no quintal, como diz a Mónica Bosco, que já está no quintal, seja na varanda, seja onde for, mas que se faça essa diferença, porque vai ser muito, muito necessário agora e ainda mais necessário nos próximos tempos, sem dúvida. Obrigada, Conceição. Notas finais, para terminarmos aqui a nossa conversa em beleza. Notas que reflexão finais. quer deixar aqui para a nossa audiência? Notas finais. Não há espaço na nossa vida, enquanto seres responsáveis, para cansaços, para desistências. É de mim, é de nós que pode depender a vida que os meus filhos, os meus netos e as gerações que lhes sigam vão ter. Vale a pena ser responsável, vale a pena comunicar. E Isabel, pondo aqui um bocadinho nesta conversa toda nossa, ao longo desta hora e picos, a gênese com que me deu o privilégio de aceitar o convite que me fez. Sim, ser socialmente responsável é importante, ter uma atitude comprometida é importante, ensiná-la aos nossos ou aos outros que estão por perto de nós é importante, é do nosso exemplo que pode depender o impacto que nós temos nos outros, é da minha liderança, da minha capacidade de abrir portas, que pode depender os caminhos abertos e tirar pedras do caminho, que pode depender os caminhos abertos para os outros. Sim, há que ter atitude, há que fazer e há que comunicar. Isabel, sim. Capacidade de desenvolver e levar a exercício bons programas, boas práticas, bem comunicadas, podem fazer a diferença e levar-nos a cumprir aquela grande máxima que eu tenho, ou duas das grandes máximas que eu tenho na vida. Uma delas, the more you ask, the more you get, e a outra, the sky is the limit. O céu é o limite. E o céu é tão grande e tão conquistável quanto maior for a minha capacidade de não me instalar e de ser capaz de me despir de mim própria, não em termos de quantidade, em termos de qualidade. Vale a pena. Sim. Ótima reflexão. Só aqui também, porque eu gosto de ler todos os comentários que vão aqui também surgindo na nossa conversa, e a Paula diz: foi um prazer ouvir a Conceição, ficava aqui até amanhã. Paula, vamos a isso, Paula. Se calhar é ao pé do Benfica, Paula. E é verdade, faço minhas as palavras da Paula, ficava aqui sem dúvida até amanhã, porque... Isabel, deixa-me só dizer uma coisa. Sim. A Paula tem, em relação a nós todos, uma vantagem brutal. A Paula faz teatro. A Paula associa a sua responsabilidade profissional em tecnologias de informação com a sua capacidade única de fazer teatro. No teatro, a Paula pode fazer little big things. A Paula pode fazer a diferença na forma como passa mensagens que são ouvidas, afinal, por toda a gente. Afinal, não há fronteiras, não há limites, não há setores, não há... Há, sim, a nossa atitude. E a Paula pode e faz seguramente já. Estou a ensinar o Padre Nosso ao Vigário, quase com certeza. Mas sim, cada um de nós, na nossa idiosincrasia, no nosso coletivo, junto do outro, é capaz de fazer a grande diferença, Isabel. Sim, sem dúvida. Muito bem, sim. E quem faz teatro está a comunicar de uma forma tão criativa e que realmente, para quem trabalha em tecnologia de informação, que muitas das vezes é um trabalho mais pesado, mais minucioso e depois se encontra num palco,
é um equilíbrio muito, muito interessante mesmo. Então, termino aqui novamente com o João Coutinho, que diz: todos sermos socialmente responsáveis. Vamos lá, não custa nada. Todos os dias um pequeno gesto que aporte valor aos outros para uma sociedade melhor. E é isso mesmo, João. É com esta grande frase que todos os dias um pequeno gesto que aporte valor aos outros para uma sociedade melhor. E é isso, é não deixar que isso caia no esquecimento e lutarmos muito contra a indiferença. E a indiferença começa aqui, começa no nosso bairro. Portanto, Conceição, foi mesmo um prazer. Muito obrigada por esta hora e 20 que esteve aqui comigo à conversa e falámos sobretudo desta questão da comunicação e a comunicação em simbiose perfeita com a cidadania, e que é assim que deve ser e é assim que ela deve estar estrategicamente nas empresas. E eu acho que já está, e o Grace é um grande exemplo e um grande reflexo do trabalho também que está a fazer com os seus 170 associados, e acredito que tendencialmente é para crescer esse número de associados. Portanto, muito obrigada, Conceição, foi mesmo um gosto e espero encontrá-la brevemente presencial, para tomarmos aqui também, ao final do dia, a nossa cirurgia. Ora bem, tchim-tchim. Exatamente. Um tchim-tchim virtual e que brevemente seja um tchim-tchim presencial. E a todos que nos acompanharam nesta rúbrica Isabel Convida, muito obrigada. Teremos uma nova rúbrica amanhã, também com uma excelente comunicadora, que eu vou também já anunciar aqui no Facebook. E também na sexta-feira teremos outra convidada. Portanto, foi mesmo um gosto, Conceição. Um grande, grande beijinho e continuo sempre assim. Tem sido também recorrendo aqui à sua experiência como membro honorário da AIESEC, e a AIESEC trabalha sobretudo com os jovens, e eu tive o privilégio de trabalhar na Microsoft com jovens que vinham da AIESEC e trabalhavam na área de responsabilidade social. É sem dúvida um exemplo e acredito que continua a ser uma mentora para muitos jovens. E Isabel, e nós temos matéria para falar, nós não falamos na CAIS. Pois não. Temos matéria para falar mais. Ficávamos aqui mais... Não, tenho a certeza absoluta que ficaríamos aqui muito mais tempo a falarmos da CAIS, a falarmos também aqui a explorar mais esta vertente académica, da AIESEC também, que eu gosto imenso desta associação que tem feito tanta diferença e tem trabalhado tão bem com os jovens, posicioná-los em grandes empresas. E quando digo grandes empresas, não é grandes empresas em dimensão, são grandes empresas que realmente têm a sua estratégia também muito bem alicerçada na área de cidadania. Portanto, tínhamos aqui uma outra conversa, sem dúvida, e foi mesmo um gosto. Espero vê-la mesmo brevemente e realmente despedir-me com a certeza que vou vê-la brevemente presencialmente. Vamos a isso. Obrigada, Isabel. Muito obrigada por tudo e a todos vós. Muito obrigada. Obrigada, Conceição. Obrigada.